Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Eu sempre começo te pedindo para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de amigas bailarinas possível. Meu projeto eu faço com muito carinho, com muito amor, é muito especial para mim e eu espero que esteja sendo muito produtivo para você. E me ajuda a levar esse projeto para mais pessoas, porque pode ser produtivo para elas também. Hoje eu vou conversar com Hoje já é uma amiga minha. Ela começou sendo minha aluna, eu conheci ela nos eventos de dança e eu preciso tomar cuidado. Eu vou confessar para vocês que eu preciso tomar cuidado, porque pode ser que qualquer coisinha que eu falar, eu um pouquinho mal, eu tome um processo. Brincadeira. Eu queria convidar hoje para conversar um pouquinho com a gente, explicar um pouquinho de um assunto que é um pouquinho complicado pra gente, que é da arte, mas que é de extrema importância pra gente. Eu queria convidar para conversar um pouquinho com a gente a minha amiga, grande bailarina e advogada, Bruna Ortega. Bruna, seja bem-vinda ao Improvisa Podcast. Muito obrigado por ter aceitado meu convite aí de dividir um pouquinho da sua segunda área, eu posso dizer assim, não sei se você considera a primeira, segunda, mas da sua segunda área de atuação, que é a advocacia. Eu tenho umas curiosidades para perguntar para você aqui, para você dividir um pouquinho da sua experiência com o pessoal, e eu acho que pode ser muito produtivo, porque é um assunto que eu normalmente, pelo menos as pessoas que eu conheço do meio, tem muita dificuldade quando o assunto é essas coisas de advocacia, de coisas civis, assim, contratos, etc, que eu não sei nem falar o nome. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Oi, Pedro, que para mim é uma honra estar aqui nesse podcast. Grandes nomes da dança passaram aqui e eu nunca imaginei estar aqui, né? Então, cá estamos hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje. E vamos lá, se eu puder esclarecer, estou pronta. Bom, você vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, e com a sua experiência na área do direito e também com a sua experiência na área da dança, por que não? Você dança já há muitos anos, né, Bruna? Muitos. Eu danço há uns 12 anos. Há uns 12 anos que você dança. Mas tudo é profissionalmente? Ou é a sua profissão? Não. Não, não é a minha profissão, nunca foi, né? Eu sempre fui apaixonada pela dança. Eu falo que a dança, ela me modificou mesmo, né? Para muito melhor. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor e eu me encontrei na dança. Mas eu nunca quis me profissionalizar, eu sempre dancei por amor à dança mesmo. Entendi. Mas a tua profissão é a advocacia, né? Sou advogada. Você é advogada. Então você ama as duas coisas. Amo as duas coisas, mas a dança é meu hobby. A dança, mas eu garanto que a dança é um amor bem grande também, né? É muito difícil pra gente hoje a gente ter a dança como profissão, né? A gente precisa se empenhar muito. É muito difícil. Eu mesmo tenho outra profissão também, né? Eu sou publicitário e eu já pensei várias vezes se eu migrava 100% para publicidade ou se eu continuava na música, e acabou que eu sempre continuei na música e levo a publicidade como meu apoio aí à minha carreira de músico. Ô Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho uma curiosidade assim. Eu não sei se a sua área, essa parte de contratos do direito, assim, de trabalho, contrato de trabalho, é a sua área, não? Qual que é a sua área no direito? Contrato trabalhista não é a minha área, né? Mas eu trabalho com contratos imobiliários. Eu atuo na área de direito civil, eu trabalho mais na área de família, sucessões, contratos aí, compra e venda, permuta e tudo mais. Mas você entende um pouquinho de contrato, se eu te fizer umas perguntas assim. Vamos lá. Não, porque eu tenho, pra falar a verdade, eu acho que eu vou falar por mim, mas eu acho que grande parte dos artistas no Brasil,
artistas pequenos, né? Eu me considero um artista bem pequeno. Obviamente eu não tenho uma empresa, eu não tenho empresário, eu não tenho nada disso. Sou eu, um autônomo, né? Grande parte dos artistas, eles não levam isso muito a sério no sentido de, pô, eu vou fazer um contrato para trabalho, né? Como que você vê essa diferença, assim, em termos de importância? Você acha importante isso? Ou, por exemplo, eu posso trabalhar para alguém sem ter um contrato de trabalho? Então, veja bem, né? Eu jamais falaria aqui para você, não, Pedro, vai lá, faz um contrato verbal e presta serviço para a pessoa. Mas, assim, juridicamente falando, né? Eu jamais falaria para você prestar qualquer tipo de serviço, vender qualquer coisa sem ter um contrato, né? Uhum. O contrato, ele te traz uma garantia daquilo, tanto para você, né, que está prestando o serviço, quanto para aquela pessoa que está recebendo o seu serviço, né? Então, eu não acho importante, eu acho imprescindível que qualquer tipo de trabalho que você preste para outra pessoa e que a pessoa receba os seus serviços, seja sim realizado um contrato, né? É de grande importância. Assim, eu faço contratos frequentemente, né? Mas normalmente a gente faz contrato quando são eventos um pouco maiores, né? Quando você vai trabalhar para alguma empresa, para algum evento um pouco maior. Quando são eventos menores ou quem você conhece, a gente acaba, né? Fala para mim, o contrato verbal, né? Acaba saindo, né? A gente conhece tanta gente no meio que a gente acaba, né? Eu dificilmente eu faço, sinceramente, eu faço contrato. Mas eu gosto sempre de ter as coisas muito bem organizadas e documentadas. Então, por exemplo, eu guardo tudo, né? Mensagem, e-mails, eu guardo tudo. Isso funciona ou não funciona? Por exemplo, se eu tiver algum problema com algum, sei lá, eu nunca tive, graças a Deus, eu nunca tive problema no meu trabalho quanto a isso. Mas se eu tiver algum problema com algum contratante, alguma coisa, isso funciona? Funciona eu ter mensagem? Funciona eu ter e-mail? Tá, vamos lá. Funciona, né? Mas assim, o quanto isso vai te dar de mais trabalho, né? O quanto isso vai demorar muito mais. Por quê? Quando você precisa aí discutir judicialmente um contrato, mesmo que verbal, né? Ou e-mail, ou mensagem de WhatsApp, você precisa provar para o juiz aquilo que você está falando, né? E mensagem de WhatsApp hoje em dia a gente consegue apagar a mensagem, né? Então, tem toda uma complicação por trás. Ajuda, são indícios de que você realmente fez um contrato com aquela pessoa? Ajuda, né? É um bom começo, é melhor do que não ter nada em mãos. Mas o contrato em si, né? Eu sempre falo que não é só fazer um contrato, porque às vezes a pessoa pensa que vou puxar aqui no Google um contrato, e não é bem assim que funciona, né? Porque você precisa descrever ali naquele contrato exatamente o serviço que você está prestando, o prazo de validade daquele contrato, né? Quando você vai prestar aquele serviço, quanto vai custar, a forma que você vai pagar aquilo, o que você vai receber, né? Isso precisa estar muito bem estabelecido. Por quê? Se eventualmente você precisa levar ao judiciário, tá tudo ali, né? Você não precisa provar. Tá lá, assinado, contrato, é pacto entre as partes, né? O que a lei não proíbe, a gente pode colocar tudo que a gente quiser lá. Então, é muito mais fácil de você resolver juridicamente falando, né? Sem contar que se esse contrato tiver assinado aí por duas testemunhas, né? As duas últimas páginas e rubricado todas as páginas do contrato, você consegue executar direto. Então, você não precisa passar pela fase de conhecimento do processo, que é a fase mais demorada, né? Você mostra para o juiz e fala, olha, me deve e não me pagou, ou não prestou o serviço. E o juiz vai olhar aquilo ali e vai falar, não, realmente é um título executivo, né? E aí ele, cita a pessoa lá, 3 dias para pagar, ou 3 dias para prestar o serviço que deveria ter sido prestado e não foi. E aí, o quanto de tempo você economizou, né, para resolver uma demanda, fora o desgaste emocional, que é muito menor, né, por essa questão do tempo aí. Então, as mensagens, o e-mail, o contrato verbal ajuda, mas algumas situações não resolvem. Entendi.
Nossa, mas você falou, eu fiquei pensando nos trabalhos que eu fiz com contrato, né? Porque eu tenho um contrato, um modelo de contrato meu. Até depois acho que eu vou te mandar pra você dar uma olhada. Me manda, me manda. Já você vai me dar umas broncas. Brincadeira. Eu, na verdade, assim, eu peguei Porque eu não entendo muito, né? Mas assim, apesar da minha mãe ter feito direito e tal, algumas coisas eu pergunto pra ela, se ela entende essa área, ela me ajuda. Mas eu tenho um modelinho de contrato meu aqui, que quando eu preciso fazer alguma coisa pra empresa, eu mando. Mas, por exemplo, eu já fiz trabalhos pra grandes empresas que eu mandei o contrato, mas eu apenas assinei e mandei. Eu não fiz nada daquele de reconhecer firma, de ter testemunha, que nem você falou aí. Isso é válido também, porque aí qualquer um pode assinar no meu lugar, né? Tipo, Sim, sim, Pedro, é válido, né? Porém, é aquilo que eu te falei. Quanto mais fechado é o contrato, quanto mais amarradinho ele te traz mais segurança, né? Juridicamente falando aí, segurança tanto para você quanto para a pessoa que está te contratando lá, né? É válido. Você assinou e a outra pessoa assinou, mesmo que não presentes ali no mesmo momento, né? O contrato é válido, tá lá, assinou, pactuou, ok, segue o baile, né? A questão é, se você precisar discutir esse contrato, o quanto esse contrato está preparado para ser levado ao judiciário de repente, entendi. né? E por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, não, contratinho do Google. Ok, melhor que nada? Melhor que nada. Mas às vezes o contrato do Google, ele não atende aquela sua demanda em específico, né? E isso, graças a Deus, só o advogado vai poder fazer por você, tá? Só ele vai poder sentar ali, olhar e falar, não, essa cláusula é imprescindível que tenha, né? E você, senhor Pedro, por mais que vá fazer aí um trabalho com quem a gente conhece, a gente precisa, sim, né? Tornar o nosso negócio o mais profissional possível, né? Fora que isso traz uma segurança para a pessoa. Falar, poxa, ele tem um contrato aqui, é um trabalho sério, é legal. E isso, no começo, é meio estranho, sabe? Porque as pessoas ficam assim, nossa, mas para que contrato? Pedro é meu amigo, imagina, nunca vai acontecer nada e tudo mais. Mas é assim que a gente vai educando os nossos clientes, né? Olha, esse é meu programa de trabalho, eu preciso só para um controle meu aqui. Tudo bem para você? Eu vou te mandar meu contratinho, você assina? Por uma segurança da pessoa e a sua também. Então, pode começar a usar o seu contrato em todas as prestações de serviço. Ih, agora eu vou tomar puxão de orelha da amiga. Mas você sabe que isso que você falou, eu sinto, né? Parece que quando você fala de contrato, parece que assusta as pessoas, né? Parece que dá uma, tipo, não sei. Eu não sei se a gente pensa assim. E se acontecer algum imprevisto, a gente tem contrato, a gente se, né? Mas você sabe que eu já passei por ocasiões do tipo, a contratante desmarca, tipo, um dia antes, 2 dias antes do que a gente teria que viajar, né? Que você fica pensando, não, eu vou te mandar passagem essa semana, você vai viajar no sábado, quando é na quinta-feira. Olha, então, o evento deu ruim, né? Não sei o que. E aí você já perdeu um monte de evento antes, já perdeu um monte de coisa, né? E se eu tivesse um contrato, né? E conhecidos, tá? Porque foram conhecidos. Apesar de eu nunca ter tido problema, depois eu me entendi, né? Mas depois eu não tirei o atraso, depois eu fiz parte do evento do mesmo jeito, só deu ruim pra aquela data. Mas assim, eu não tenho esse costume, eu preciso começar a me Na verdade, educar. você deixa, né? Você deixa de ganhar outro cliente ou prestar outro serviço por conta disso, né? A pessoa te amarra, né? E seu tempo é dinheiro, Sim. né? O tempo que você se dedicou, se organizando para esse evento, né? Tirando esse dia da sua agenda, reservando esse dia. Então, ok, vai desmarcar? Coloca lá uma multinha de 20% do valor do contrato, entendeu? A pessoa vai pensar 2 vezes antes de desmarcar com você, por mais que seja seu conhecido. E digo mais para os conhecidos que a gente tem que fazer. Os conhecidos. Porque é um negócio da amizade, né? A amizade é complicado, Pedro. Então,
Isso traz uma segurança, né, para você, principalmente para você que trabalha com muito evento, de repente você deixa de marcar um evento grande porque já tinha marcado um evento com aquela pessoa, e se eu bem te conheço, você deixa de fazer o evento grande porque você já tinha se comprometido com aquela pessoa, por uma questão de Sim. caráter e de palavra com a pessoa, Sim. né? E às vezes isso não é recíproco. A pessoa, ela fala para você um dia antes que não vai ter mais o evento e, olha, Pedrinho, já era. Se problema seu. lascou. Exatamente. E o pior é que eu, por exemplo, contrato eu nunca liguei, assim, pra falar a verdade. Eu só presto atenção nisso quando alguém me pede. Ah, a gente precisa de contrato. Aí eu vou atrás do meu contrato, do meu modelo, faço, mando, assino. Mas, por exemplo, eu sempre tenho, que nem eu disse, eu tenho tudo guardado, né? Até eu fazer o show, até eu fazer o evento, eu tenho as mensagens, tenho os e-mails. Até pra saber quanto realmente eu concordei, né? Porque teve vários eventos, desculpa, da gente chegar no final, tem tanto evento junto que a gente fala quanto que era mesmo que a gente tinha acertado, né? Quanto que, né? Porque às vezes a gente faz um evento muito maior do que o meu plano de evento, por exemplo, né? Ou às vezes a gente faz um evento bem menor e tudo ajustado, né? Os orçamentos, as coisas dos eventos, né? E aí, até pra isso, né? Até pra uma garantia de ambas as partes, né? Senão o contratante fala pra mim assim, olha, eu acertei com você X, eu falo, não, é 3X, tá aqui, ó, a mensagem que você me mandou, né? Mas, assim, hoje eu vou pensar bem nessa questão do contrato, porque, nossa, que nem você falou, os amigos são amigos, mas na hora a amizade parece que fala, não, amigo, ele é meu amigo, ele vai entender, né? Eu sempre falo que eu sofri muito com isso bem no comecinho aqui, de quando eu migrei para a área da advocacia, eu tinha um sério problema com isso. Por quê? Meus primeiros clientes eram meus amigos, né? E aí eu falo, eu não vou fazer um contrato para essa pessoa, a pessoa vai achar que, sei lá, tô desconfiando dela e tudo mais. Só que aí eu parei, falei, não. Por quê? A gente é amigo, Pedro, e tá tudo bem. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, e eu sei que se você puder me ajudar, você vai me ajudar. Mas quando a gente está falando de profissão, né, eu tô aqui dedicando um tempo que para mim custa dinheiro, que também custa dinheiro para você. Então a gente precisa ser profissional, né? A gente precisa aí saber separar as coisas. Porque senão, por fim, a gente acaba perdendo a amizade por questão de misturar as coisas, porque fica aquele climão chato, né? Às vezes você vai cobrar a pessoa, como você cobra um amigo seu? É uma situação muito delicada, né? Então, um contrato, olha, eu sempre falo, olha, amigo, eu sempre faço isso no escritório, né? A gente é amigo e tudo mais, mas vou te mandar um contrato e eu descrevo tudo lá no contrato, qual é o serviço que ele me contratou, o que eu vou fazer, né? O que está incluso naquilo, mesmo porque a pessoa pode te contratar para um evento e falar para você, Pedro, eu quero que você toque aqui para 4 bailarinas. E aí, quando você chegar lá, são 8. Entendi. Então, é o dobro do seu tempo, né? Então, o seu tempo é dinheiro, porque você investe nisso, você investe seu estudo, você investe em treino, você está sempre aí se atualizando. Então, você precisa, né? A gente precisa, sim, ter essa segurança e passar esse profissionalismo. Para mim, né, essa questão de quando a gente contrata uma outra pessoa e apresentar um contrato, para mim, mostra que realmente a pessoa tem um profissionalismo e que ela leva aquilo ali a sério mesmo. E eu tô imaginando porque assim, né, de uns anos pra cá, né, na verdade minha vida inteira eu trabalho com a música, né, só que eu era muito moleque quando eu comecei, então, tipo, nunca pra mim foi minha empresa, né, começou a virar mesmo quando eu entendi que isso era meu negócio, né, que eu levo tudo que você falou aí de trabalho, de empresa, eu levo tudo isso no meu trabalho, tanto é que quem me conhece, você me conhece um pouco, você sabe que eu levo muito a sério minhas aulas, minhas alunas, você já foi minha aluna, né? Mas assim, essa questão do contrato, eu sempre acreditei muito no boca a boca, assim, sabe? Tipo, eu sempre acreditei eu conheço todo mundo, eu conheço a bailarina, a dona da escola, eu conheço, a escola dela tá lá, né? Ela não vai me dar tipo, assim, aí a gente fica, na verdade, inconscientemente você pensa isso, né? Inconscientemente, graças a Deus, eu nunca tive problema com ninguém, assim. Então, eu nunca precisei de um contrato e não tive o contrato. Mas eu acho que pode acontecer, né? A primeira vez.
Pode, eu sempre falo que evitar, né, é muito melhor do que remediar. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou gastar com um advogado para fazer um contrato. Só que aí depois, lá na frente, se você precisar contratar um advogado para te defender aí, para fazer toda essa prova que você precisa, vai te custar muito mais caro, Aham. né? Então, às vezes, compensa você investir e falar, olha, vou fazer um contratinho legal, vou deixar bem certinho, bem redondinho, para eu evitar um problema futuro, né? Eu falo que eu sou advogada do preventivo e do consensual, eu amo, né? Para mim, o judiciário, o litigioso é a último recurso, não tem mais mesmo, até mesmo em direito de família, né? Às vezes no divórcio eu tento ao máximo fazer o consensual, mesmo porque desgaste é menor e o tempo de judiciário, né? Porque a Aham. gente hoje em dia está casando com processo, porque demora muito. É verdade. Então, né? Às vezes é melhor prevenir do que É. depois ter que remediar. E o contrato, por exemplo, eu preciso de um advogado? Ou, por exemplo, se eu pegar aqui no meu Word e escrever minhas obrigações e as obrigações do meu contratante, isso funciona? Ou o advogado, existe uma forma certa de produzir um contrato? Funciona, é melhor do que nada, Aham, mas só o advogado sabe realmente fazer um contrato de acordo com a lei, né? entendi. Então eu entendo, eu sei lá qual é a multa máxima que eu posso cobrar, né? Qual que é a multa diária de atraso permitida? Porque às vezes você coloca lá, ó, em caso de desistência, eu quero 80% aí do valor retido do contrato. Se isso cair no judiciário, é Entendi. abusivo, entendeu? Entendi. Então, essa questão, esses detalhezinhos, só um advogado bem preparado aí para entender qual é a sua necessidade. Eu sempre falo que o contrato, ele tem que entender a necessidade do cliente. Qual que é a sua necessidade? O que você faz em específico? Né? Quanto tempo você demora para fazer isso? Né? Pode acontecer um imprevisto? E se acontecer um imprevisto? Uma força maior aí, Aham. né? Como você resolve isso? Então, só um advogado, ele vai conseguir aí entender, encaixar isso, né, conforme a lei. Para quê? Se você te precisar, se valer desse contrato, para ir para o judiciário, ok, tá tudo certo, tá tudo dentro da lei. Você só leva e apresenta para o juiz. Então, não é obrigatório ser feito por um advogado, mas é recomendadíssimo, né? Porque aí não tem erro. Você faz um contratinho com o seu advogado lá, explica certinho como que você funciona, às vezes até mesmo um trabalho específico, né? Às vezes a gente tem um modelo de contrato, mas às vezes o caso é tão específico, é tão peculiar, que você precisa alterar, ou você precisa tirar coisa, ou você precisa incluir, né, coisas no contrato. Então, isso realmente só a maturidade e conhecimento de um advogado te traz essa garantia plena mesmo aí de que o seu contrato está legal para usar aí livremente sem nenhum problema ou estresse, né? Mas eu fiquei pensando no contrato aqui, você falando, mas é meio, eu não sei se dá, pra mim dá um pouco de preguiça, né? Assim, vou ser bem sincero com você. Mas não preguiça de fazer. É porque, por exemplo, quando eu fui comprar quando eu casei, que eu comprei meu apartamento, né? Aí eu fui lá na imobiliária, aí eu já não conhecia nada desse mundo de imobiliária, né? Aí ele me deu o contrato pra eu assinar, né? E aí eu comecei a ler. Aí eu li uma vez, aí eu entendi uma parte. Eu li a segunda, entendi outra parte. Aí minha esposa falou: Você tá lendo de novo? Eu falei: Claro, tem um tanto de coisa que tem aqui. Tem que entender o que eu vou assinar, né? Depois eu não posso reclamar depois que eu assinei, né? Aí, só que assim, eu fico pensando: se eu mandar um advogado fazer um contrato pra mim, toda vez que eu mandar esse contrato pro contratante, ele pode ter a mesma sensação que eu, do tipo, putz, eu não entendi nada que tá escrito nesse contrato aqui, né? Acontece muito isso, né? Da gente Mas sabe boiar. qual que é o problema, Pedro? Por isso que eu falo que você tem que contratar um advogado que entenda aí o que você precisa. Não é porque um contrato é extenso que ele é completo, Entendi, né? Às vezes, o meu contrato, ele tem 2 páginas. entendi. Então, é isso. O que precisa constar lá? Não preciso colocar juridiquês lá. Eu sou muito... A pessoa precisa entender o que eu estou falando. Não adianta eu falar juridiquês aqui para o meu cliente, porque o meu cliente não vai entender, ele vai assinar, e depois, se eu precisar discutir esse contrato,
talvez a pessoa, né, acaba aí nem sabendo o que ela está fazendo, né? A pessoa vai alegar o quê? Desconhecimento, que aquilo que estava ali no contrato, ela é muito jurídico, em que ela não tem aquele conhecimento. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, quando eu falo num contrato bem amarradinho, eu não estou falando num contrato extenso. Eu estou falando num contrato que seja claro. É claro, olha, que dia vai ser o evento? X. Que dia vence esse contrato? Y. Entendi. Qual vai ser a forma de pagamento? Vai parcelar? Quais são as datas? Né? Isso está bem especificado ali. Então, isso, sim, um contrato amarradinho, redondo, mas que você apresente para o seu cliente e o seu cliente entenda somente lendo aquele contrato. Né? Às vezes, um contrato de prestação de serviço, já fiz contrato aqui no escritório de prestação de serviço de uma página, né? Que garante aí todos os direitos e deveres das partes. Então, essa questão do contrato de imobiliário e tudo mais, realmente são os contratos que a gente mais tem problemas. Porque são os contratos que tem coisa mais cabeluda e proibida ali. Entendi. Então, por isso que muitas vezes esse tipo de contrato acaba tendo que aí ir para o judiciário e ter que discutir determinadas cláusulas por essa questão. Fica tão extenso que chega uma hora que a pessoa fala, não estou entendendo mais nada, não vou nem ler isso daqui, só vou assinar, né? E não é bem assim, assinei o contrato, concordei com tudo que está lá. Se não tiver aí em consonância com a lei, não é assim que funciona. Por mais que você tenha assinado, a gente pode sim se retratar aí ou, né, remover a cláusula ou até alterar essa cláusula do contrato. Existe aquela expressão, letras miúdas, né? Que o pessoal fala das letras miúdas dos contratos, né? Existe isso nos contratos, por exemplo, colocar coisas ali embutidas que às vezes quando você lê, você nem percebe, mas existe isso é ilegal, assim, fazer isso? Por exemplo, ou não, ou tem gente que tipo, tem empresas que utilizam disso pra se dar bem, assim, né? Porque, pô, às vezes você vai comprar um negócio, sei lá, você vai, sei lá, telefone. Eu não sei se telefone tem contrato, mas às vezes eu vou comprar umas coisas, eles me dão, plano de saúde, sei lá, hospital, né, que você vai, eles te dão aquelas fichas, assim. Aí você já tá cansado, você já tá com um monte de coisa. Aí eu só quero saber onde tá o X que a menina botou lá no fundo pra eu assinar, sabe assim? E aí esse tipo de coisa tipo, se tiver dentro da lei eu assinei, eu me lasquei. É assim? Se tiver aí de inconformidade com a lei, assinou, dançou. Né? E é a questão da boa-fé, da pessoa que está aí te mandando um contrato. Eu posso te mandar um contrato e escrever de uma forma que você acha que é uma coisa e é outra. Pode acontecer? Pode. Posso discutir isso judicialmente? Pode. Pode também. Eu falo que no judiciário tudo é possível, né? Eu posso discutir qualquer coisa que eu quiser lá. Se você vai ter sucesso com aquilo ou não, aí já é outra conversa, né? Mas existe sim muitos contratos com essa questão da má-fé, né? De querer enganar o cliente e tudo mais. E contrato, Pedro, a gente pensa que não, mas é mais comum do que qualquer coisa, porque você foi ali na cantina da escola, comprou uma coxinha, é um contrato de compra e venda, entendeu? Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem essa relação com um contrato. Então, por isso que eu falo que quando a gente trabalha, a gente precisa sim ter um contrato bem amarradinho, bem redondinho, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu, né, quero oferecer para o meu cliente e ter isso aí bem de uma forma clara, né, para o meu cliente entender o que está escrito naquele contrato. E sempre que não entender, fala, olha, Pedro, eu não entendi essa cláusula, você consegue me explicar? Né? A gente deve fazer isso, porque às vezes é aí que mora o perigo, né? A gente lê uma vez e não entendeu, lê duas vezes e não entendeu, você fala, vou assinar assim mesmo, né? E de repente a forma com que a pessoa coloca ali naquela cláusula acaba te confundindo e te induzindo ao erro. E que tipo que especialidade de advogado que é especialista nesse tipo de coisa? Por exemplo, se eu precisar contratar alguém, ou qualquer advogado consegue fazer isso?
Não, você tem que procurar aí um advogado que seja especialista em contratos, né? No mínimo ele tem que atuar na área civil aí, na área de contratos e tudo mais. Se você pedir, de repente, para um advogado criminal te fazer um contrato de prestação de serviço, ele vai falar, Vai me olha, prender. só se for um contrato para, sei lá, te tirar da cadeia daqui a alguns anos. Mas não vai rolar, entendeu? Entendi. Então, tem que ter, sim, um advogado aí que seja especialista nisso, né? Que trabalhe com isso. E eu sempre falo que a vivência traz experiência pra gente. Então, todo contrato que você faz, você carrega de um contrato para outro, né? Às vezes, você fazendo o contrato, você fala, putz, eu fiz aquele contrato com o Pedro, eu coloquei isso. Nossa, eu acho que talvez para João também se encaixe e seja uma boa opção Entendi. aqui. Então, isso é a vivência, né? A experiência do advogado aí, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra totalmente diferente, né? Então, estar em contato, o advogado estar em contato com a área, né? E atuar nessa área, e pegar diversos contratos e se especializar nisso, curso. Infelizmente ou felizmente, né? Pra gente que é advogado, a gente gosta de estudar. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, as leis mudam muito, né? Nossa. Então, a gente tem que estar aí, né, prestando atenção nisso, porque de repente um contrato que eu fiz há 6 meses atrás e coloquei uma cláusula XY, hoje em dia eu já não consigo mais mexer com isso, né? Já não vale mais aqui. Então, tem que estar preparado aí, tem que procurar um advogado realmente que seja profissional da área, né? E é importante, trazendo um pouquinho pra dança, é importante isso pra qualquer um, né? Porque, por exemplo, a aluna, quando ela entra numa escola, ela faz um contrato com a escola, né? Então, muitas vezes, isso a gente não se preocupa, né? Qual que é o tipo de contrato? A gente só lembra disso quando a gente, sei lá, deixa de pagar uma mensalidade, a escola cobra, né? A gente fala, pô, a gente tem que pagar, né? Mas isso é bom pra todos, né? Porque o dia que a escola não cumprir com as obrigações dela, você pode falar, ó, eu paguei 6 meses aqui pra ter 3 aulas por semana. Por que a professora tá faltando uma vez por semana, né? Tipo, eu sou muito chato, assim, nesse ponto, né? Porque tem gente que fala, não, a professora, coitado, faltou uma vez na semana. Mas, pô, a gente pagou, né? A gente precisa ter aula ali, né? E isso talvez um contrato garanta, né? A gente... Com certeza, com certeza. Eu falo que nesse tempo de dança aí, nenhuma vez eu assinei contrato. Nenhuma vez. E aí agora eu entrei pro mundo fitness, né? Tô amando, sou crossfiteira agora, né? Eu tento convencer todo mundo a ir no crossfit. Quando eu fiz minha matrícula no crossfit, eu tive direito a 3 aulas experimentais. E eu fui nas 3 aulas. Gostei, falei, vou fazer. Fui lá na recepção, daí a moça falou, você pode fazer mensal, trimestral ou anual. Que, né, financeiramente falando, é muito melhor. Sim. Eu falei, não, vou fazer anual. Daí ela falou, tudo bem, então vou te dar o contrato. Eu falei, por que contrato? Falei, não vou assinar esse contrato. Pra você ver como a gente está habituado, né? E você já foi agora, né? Isso, você já trabalha com isso, né? Faz uns 2 anos já. Né? Então, assim, olha como a gente estranha, né? E realmente, tinha o contrato, tinha lá toda a questão da desistência, né? Da inadimplência, então tinha tudo lá. Uhum. E eu vou te falar, eu só não desisti porque realmente eu fechei anual. Porque eu sabia que se eu parasse, eu ia ter que pagar multa. Sim. Então, além de tudo, é uma forma de você reter aí o seu aluno. Né? A pessoa vai pensar 2 vezes, 3 vezes para desistir aí do seu curso ou, né, da sua aula, né? Então, é uma questão que, além de te garantir, né, juridicamente, ainda retém aí o seu aluno, faz ele pensar 2, 3 vezes antes de desistir, né? Então, realmente, o contrato é uma questão de garantia total, assim, para quem presta o serviço e para quem recebe o serviço também. E hoje, com a mudança aí a gente migrou muito pro meio online, né? Tem muita coisa. Até você estava comentando comigo que muita audiência é online hoje em dia, né? O contrato vale para as duas coisas, tanto pessoalmente, presencialmente, quanto online? Ou são coisas diferentes? Precisa ter coisas diferentes, assim? São diferentes os contratos ou é a mesma coisa? Contrato para aula, por exemplo, contrato para treino online, sei lá. Como que é isso? É aquilo que eu te falei, cada caso é um caso, por isso que o contrato do Google não funciona para todo mundo.
né? Então é diferente. Quando eu tô aqui num ambiente virtual, é um pouco mais delicado, porque, peraí, essa aula vai ficar gravada. Eu autorizei a minha imagem? Entendi. Ó, falar nisso, depois eu vou te mandar um contrato de imagem, porque depois desse podcast... Tá vendo? Você tem que ter um contrato em toda situação. Mas é isso, né? A gente não sabe, você não sabe quem que é, ainda mais com esse sistema online, você dá aula para o mundo inteiro. Mas é verdade. Né? Então, assim, de repente você vai lá e quer mostrar um pedacinho da sua aula. Aí você mostra, e a pessoa se incomoda porque ela estava de top, e ela não gosta de aparecer assim nas redes sociais e tudo mais, então é delicado. É delicado. Para isso a gente tem que ter o quê? É um contrato diferente da aula presencial? É. Né? Tem que ter ali. Autoriza a sua imagem ou não. Né? Num contrato, numa aula presencial, a pessoa, se ela não quer aparecer no vídeo, ela, né? Olha, gente, vocês vão gravar, eu não quero fazer a sequência agora porque eu não quero aparecer. Né? Ela tem essa opção. No online, não. Às vezes a pessoa, né, tá lá no online, tá aqui cheio de quadradinho, e você tá fazendo a sequência. Como que você vai recortar a pessoa dali? Né? Você grava a tela, vai tudo, vai todo mundo. Então, é delicado, é aquilo, é peculiaridade, né? É pontual. Então, precisa ter isso no contrato. Né? Então, é diferente. Você citou essa questão da direito de imagem, né? E hoje em dia na rede social parece que é meio terra de ninguém, assim, né? Porque, sei lá, eu gravo uma música, apesar de muita coisa que eu faço pra isso, né? Pros remix do Reels, etc. Mas, sei lá, muitas vezes você posta um vídeo seu, a bailarina gosta da música, não te pergunta se pode usar, se não pode, se aquilo lá é seu, se não é. Ela simplesmente tira o áudio e grava o vídeo dela, né? Tipo, né? Quando a gente faz isso para um Reels, por exemplo, a gente quer que faça isso, né? Mas tem eventos, por exemplo, que hoje em dia não mais, mas antigamente a gente não tinha esses remix, não era comum, né? Isso já acontecia, né? Então, eu falo para minhas amigas, eu falo, cuidado quando vocês forem postar aulas com músicas de outros, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Muito não liga. Eu, por exemplo, não ligo. Pra mim, pode usar minha música aonde for. Mas muitos ligam, né? Muitos não querem, né? E não pode. Não é porque a menina comprou o DVD que ela pode usar a música que tá ali no DVD. Ela pode ouvir a música que tá no DVD, né? Você me falando agora, eu me recordei de uma coisa. Eu fiz um curso com a Dani Nur, em Campinas. E eu lembro que foi você que gravou algumas sequências da aula para ela. E a gente falava para ela, Dani, manda essa música pra gente e tal. E ela falou assim, gente, eu vou pedir 1000 desculpas para vocês, mas essa música o Pedro gravou exclusivamente pro meu curso e eu preciso realmente falar com ele para entender se eu consigo passar isso para vocês e tudo mais. E aí, óbvio, né, que você ia falar que podia passar, né? Se bem a gente te conhece. Mas ela falou, gente, eu vou pedir para vocês não repassarem isso, né? Tenham um pré-estudo de vocês, mas não repassem isso, né? E eu não me recordo se ela chegou a passar pra gente ou não, mas foi algo do tipo. Então, assim, ter essa consciência, né? Poxa, a pessoa, né, fez ali um negócio muito exclusivo, né? Poxa, vamos ter um pouquinho de consciência, né? Mas realmente a internet, ela tem esse lance aí de, né, as coisas se propagam muito rápido. Então, é difícil de controlar, né? Mas tá vindo aí novas leis aí que parece que está caminhando para que a gente tenha aí um controle maior disso, porque realmente precisa, porque o mundo hoje está digital, né? Então, tem que ter. Tem que ter, porque parece que é uma coisa que não tem tanto, não sei, na minha visão de leigo, parece que é uma coisa que não tem tanta obrigação, porque você tá longe, né? Então eu tô aqui conversando com você, eu posso falar qualquer coisa pra você que você tá longe, né? Só que eu vejo que as pessoas se ofendem, xingam, comentam numa foto que às vezes... Eu brinco até,
eu falo muito com minha esposa sobre isso. Eu falo, a pessoa perde tempo de entrar numa foto que não gostou pra meter o pau. Por que não passa a foto e vai pra outro lugar, sabe? Tipo assim, é muita falta do que fazer, né? É muita falta de trabalho, porque a pessoa tá entrando ali pra ficar criticando o trabalho de outra pessoa. Não gostou, pô, vai pra... Né? Eu não gosto de muita coisa que eu vejo na internet. Nem por isso eu compartilho, eu falo mal, eu xingo, né? Eu simplesmente finjo que eu não vi, né? E faço o quê? Eu vou trabalhar, vou produzir minhas coisas, vou... E muita gente... e aí outro dia até tava lendo, eu não lembro quem foi que comentou, falaram sobre política, eu acho. Aí comentaram, falaram mal, e aí ela pegou e falou, agora você vai se ver com o meu advogado. Tipo, tudo bem, mas... já começou errado aí, porque, tipo, não, você não precisa expor sua opinião do jeito que você expôs, a outra pessoa não precisa comentar do jeito que comentou, e aí virou uma bola de terra de ninguém, né? Porque é uma internet que parece que tudo pode, né? Parece que Pedro, isso é mais recorrente do que você imagina, né? A questão de comentar, de trocar aí xingamentos, de postar foto, a gente vê direto aqui, quem está no mundo jurídico vê, Pedro, caloteiro, não me paga, quero ver se não vai me pagar agora, posta lá no Instagram, posta no Facebook, e aí depois, meu amigo, vai ter que responder, porque realmente, aí tem que provar, né? Tem que provar que real. Mas e por mais que a pessoa te deva, você não pode fazer isso, entendeu? Então é uma questão que é delicada. A internet, ela é delicada, porque quando a gente está por trás da tela, a gente escreve o que a gente quiser, porque você não está falando Sim. na cara da pessoa, né? Então sempre tem os corajosos de plantão aí, né? Para apontar o dedo, para falar, para xingar e tudo mais. Mas realmente é isso. Dependendo do teor aí desse comentário, dessa conversa, realmente conversa com o meu advogado. E é muito recorrente, muito. E aí como prova, né? Porque tudo pode ser, por exemplo, um comentário, eu posso abrir meu Photoshop aqui e criar uma arte ali com um comentário e falar, a Bruna falou que eu sou caloteiro, né? Como que prova se aquilo realmente... Aí há uma investigação depois disso, né? Tipo... Hoje em dia, por exemplo, muita gente não tem essa questão. Às vezes a pessoa vai lá numa lan house e posta alguma coisa. Só que tudo que a gente posta hoje em dia é rastreado por um IP. Uhum. Então você consegue saber de onde veio, né? Rastreou lá o IP, é do escritório da Bruna Ortega. Olha aqui o endereço. É de lá. Então quem que tá lá? Né? Olha, tal pessoa tá lá. Então, fulano, vem aqui e me explica. Foi você? Uhum. Né? A gente existe aí diversas manobras para a gente tentar provar que aquilo é verdadeiro, né? Uma imagem, por exemplo, montada. Existe uma perícia para isso, para entender se aquela imagem é realmente uma imagem verdadeira ou se há algum tipo de modificação ali naquela imagem, né? Então é sério, né? Às vezes a gente fala assim, não dá nada. Dá sim, dá. Você sabe que eu sei mexer assim nos programas de edição, né? Porque eu fiz faculdade de publicidade. Aí uma vez uma bailarina, que não vem a caso quem, mas me mandou mensagem falando, porque apareceu essa imagem, essa mensagem aqui que eu assinei isso daqui, eu nunca assinei isso daqui, né? Aí eu falei, me manda. Aí mandou o PDF com... Era tipo um contrato que ela tinha assinado. Aí eu botei no programa de edição e eu mudei o contraste só. Na hora que eu mudei o contraste, eu vi que, tipo, era uma folha e a assinatura da menina colada, assim. A pessoa deve ter pegado a assinatura de algum certificado qualquer, né? Colou ali como... Tipo, aí eu falei, você pode mandar isso aqui pra ela, dá pra ver certinho o recorte da sua assinatura aqui, né? E isso porque eu nem sou perito nem nada, né? Eu só fiz um breve ajuste ali pra ver se eu descobri alguma coisa. E aí ela falou, nossa, eu vou mandar e vou pedir pra parar de me encher o saco, porque tipo, eu nem lembrava disso, porque eu nunca assinei, né? E, nossa, mas isso, eu acho que essa nossa conversa serve de muitos alertas pro meio da dança, né? Um meio... primeiro que a gente precisa se profissionalizar um monte, né? Eu, muito mais do que eu já sou, né? Nessa questão de contrato. Muita gente que nem questão de lidar com as mensagens, com os e-mails da forma como eu faço, faz,
né? E essa questão da terra de ninguém aí das redes sociais, né? De um fala que fala, de um diz que me diz, né? Do que... Putz, eu acho isso uma perda de tempo, que nem a gente disse. Eu não tenho tempo pra nada, que se eu parar pra ficar comentando vídeo de pessoas que escreveram, né? No meu primeiro episódio, acho, no meu segundo episódio, que alguém falou alguma coisa, aí não sei quem falou, não, você tem que responder. Eu falo, eu vou ficar respondendo comentário que eu não gosto, deixa o comentário aí, eu não vou responder. Eu vou responder comentário de gente que faz diferença, né? A questão é que quando você não gosta daquilo e você responde, você acaba dando ênfase naquilo. Exatamente. Né? Às vezes o silêncio é a melhor solução. Não responder, não falar, ok, deixa a pessoa falar. Né? Às vezes aquele comentário diz mais respeito sobre ela do que sobre você mesmo. Né? Mas hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade disso. E algumas pessoas têm a necessidade de caçar uma conclusão, né? E vira aquele barracão, né? É o famoso engajamento nas redes sociais, né? Porque a pessoa... Exata. Eu quero que se dane. Pode falar mal, pode falar bem, pode... A qualquer preço. Mas eu quero que me compartilhe, né? Qualquer preço. Infelizmente, hoje em dia, no mundo digital, está acontecendo muito isso, dessa questão do engajamento, né? E todo mundo quer aparecer, só é importante quem aparece nas redes sociais e tudo mais, mas as pessoas esquecem um pouco, né? De princípios e valores. Sim. Aí que não é porque era um digital que a gente tem que perder a estribeira desse jeito, né? E eu acredito que daqui para frente, Pedro, a gente venha tendo aí muita lei regulamentando muita coisa aí dentro do mundo digital, porque está crescendo assim monstruosamente, né? Precisa, né? Porque senão eu mesmo, por exemplo, meu curso, eu fiz meu curso, aí eu resolvi que eu ia abrir ele sem inspiração agora. Esse último mês eu falei, eu não vou mais fazer anual. Eu vou dar esse presente, entre aspas, para os alunos os alunos novos, deixar ele vitalício, né? E eu divulguei o meu curso como vitalício. Aí bloquearam meu curso. Aí eu não entendi, né? Aí eu entrei em contato com o suporte da plataforma e tal. Aí me explicaram que eu não posso vender nada vitalício. Porque eu não tenho como provar que daqui 20 anos o meu curso vai estar lá, que a plataforma existe, que a internet existe, que eu vou estar vivo, né? E aí tem um período de 5 a 5 anos, eu acho. Eu posso vender até 5 anos, e aí eu posso até renovar por mais 5 anos, né? Então eu tô explicando pros alunos, falo, olha, é um vitalício que eu vou renovar a cada 5 anos, se for possível, né? Então você tem no mínimo 5 anos aí de acesso ao meu curso. Mas é um vitalício. Eu quero que seja... Sabe onde estava isso? Naquele li concordo que você clicou lá. Deve estar. É o contrato. Com certeza estava lá, pode ter certeza que estava lá. Aquele negócio que aparece, quando você vai instalar um programa, que aparece um negócio desse tamanho, assim, que você só quer saber do tique no final, assim. Li, concordo e tchau, vai. Mas com certeza devia estar lá, né? Sim, não, eles me mandaram depois. O Instagram trabalha muito com isso hoje em dia, né? A questão, eu sei que tem bastante gente que faz sorteio pelo Instagram, muita conta é derrubada por questão disso. Né? Tá lá na política de privacidade do Instagram, não pode fazer sorteio, entendeu? E às vezes a pessoa tem página com 400, 500 mil seguidores, e aí faz sorteio, obviamente que sobe o número de seguidores, né? Mas aí o algoritmo começa a entender o que está acontecendo aqui. Sim. Chega lá, identifica o sorteio, bum, derruba a página, e você perde uma página com 500 mil seguidores, doloroso, né? Verdade. Ô, Bruna, tô falando com a advogada Bruna. Brincadeira, me chama de Bruna porque você é minha amiga. Bru, alguma vez você já usou dos seus conhecimentos jurídicos aí no meio da dança? Assim, você já teve algum problema, alguma coisa do tipo ou não? Nunca? Na dança nunca tive, Pedro. A gente sempre trabalhou nessa questão, né, da confiança e tudo mais. E como eu acabo não fazendo isso profissionalmente, então meio que, né, eu gosto de ir para eventos, eu amo concurso, né, eu tô parada agora, mas eu amo concurso, e assim, regulamento de concurso, eu sempre fui, né, meio bitolada, assim, porque advogado tem dessas, né, a gente lê tudo, então, assim, muitas vezes eu ia para concurso amador e sabia que a pessoa já tinha dado aula,
Sim. ou que a pessoa tinha uma turminha lá de iniciante, e isso já não se enquadra como amador, né? Se eu não me engano, no Mercado Persa, a primeira vez que eu fui, acho que foi um dos problemas que eu tive aí, que realmente eu enviei uma mensagem, né, falando por questão do APA, e a pessoa foi desclassificada. Você sabe que eu sempre leio, né? Sempre que eu sou jurado, eu peço o regulamento antes, quando tem, né? Porque tem uns eventos menores que às vezes, né, tem uns regulamentos meio genéricos. Mas quando tem os regulamentos... Por quê? Porque eu tô na categoria, eu preciso saber o que pode e o que não pode fazer ali, né? Às vezes teve um evento que todo mundo tava entrando com clássico. Eu não lembro que evento que era. E eu lembro eu lembro da mesa, é que vários eventos são no mesmo lugar, né? E aí todo mundo tava entrando com clássico e a menina pegou e entrou com folclore. Aí eu achei estranho, né? Porque eu falei, pô, e aí eu pedi o regulamento. E aí no regulamento dizia que podia ser livre. Coincidiu de todo mundo ir com clássico e uma só ir com folclore, né? Mas eu não lembro se era folclore que ela entrou ou se era um outro estilo, mas era um estilo totalmente diferente de todo mundo, né? Eu já achei que ela estava fora do regulamento, mas na verdade não, né? Então aí nisso eu pedi para ler o regulamento porque eu não lembrava, mas eu acho super importante, né? Fica uma outra dica aí para quem vai competir, às vezes nem sabe que tem regulamento, né? Nem sabe. E é importante porque às vezes você faz coisas, às vezes você se empenha 6 meses aí estudando para fazer uma coisa que não pode, né? Os elementos, né? O mercado persa tem muito disso das categorias, né? O que você pode usar de elemento, o que você não pode usar de elemento. Então, ali é tudo muito bem claro, né? O que você pode, o que você não pode. E na época eu lembro que eu fui, né, como amadora, e eu fiquei brava. Falei, putz, a menina dava aula numa escola famosa de São Paulo. Falei, nossa, é uma sacanagem. Porque, poxa, eu sou amadora. Ela já é profissional, vai competir no profissional. Mas eu já presenciei isso mesmo. De gente indo no amador e eu falando, pô, mas semana retrasada eu tava num bar e ela tava dançando no bar. Tipo, aí não, mas ela não cobrou, ela só tava dançando. Aí pra você provar que a menina ganha dinheiro com aquilo ou não ganha dinheiro com aquilo, né? Aí já, né? Então às vezes muita gente deixa pra lá, mas assim, eu sinalizei, eu falei, eu vi ela num bar. Agora, se ela trabalha com aquilo ou não, também não quero desmerecer o trabalho dela falando que ela trabalha e ela não trabalha, ou falando que ela não trabalha e ela trabalha. Sim. Mas assim, é complicado essa questão de regulamento, de concurso, né? É muito complicado mesmo. É delicado. E pouco às vezes a gente olha e faz vista grossa, né? Ai, não preciso, não vou falar. Só que aí nesse vai deixando, vai todo mundo deixando, né? E aí a gente vai virando aquela bola de neve. Você faz isso aqui, é só um concurso. Aí depois você vai fechar um contrato com uma outra pessoa também, é só um contrato. Então, né, o que é certo, tá Sim. lá. Pode, não pode, não pode. Eu penso muito isso também. O que é certo é certo. Não podemos dar entre aspas, o jeitinho brasileiro, né? Não é só isso, é só isso. Peraí que eu vou ligar na tomada aqui. Fica à vontade. Pronto, já vou. Não acaba, apesar da gente estar quase terminando, mas acaba, a gente fica sem te ver. Mas eu sempre falo, né, que se a gente, principalmente pra mim que sou advogada, se eu mesma não me valho do meu direito, como que eu posso defender o direito de outra pessoa? Né? A gente precisa. Não é questão de ser chato. A gente vai falar, advogado é chato, é cri-cri. É também, mas não é. A gente tem que fazer valer aí. Poxa, se está escrito, se está lá, por um motivo está lá. A gente deve cumprir, tem que, né? Se a gente fosse assim, se a sociedade fosse educada dessa forma, a gente teria 70% menos dos conflitos que a gente tem hoje. Sim. O problema é que todo mundo, no final das contas, quer deixar pra lá, né? Eu, por exemplo, eu não gosto...
às vezes minha esposa até reclama comigo, eu não gosto de criar confusão. Então, às vezes, se eu puder engolir seco alguma coisa que eu acho errado, eu prefiro engolir seco do que ir lá e ficar criando confusão, porque às vezes eu já tenho uma vida muito estressante no sentido de dorme pouco, trabalha bastante, né? Então, mas às vezes dá uma vontade de, tipo, você falar, não, vou perder minha semana, mas eu vou, porque o que esse cara fez, não, né? É curioso, né? Mas isso, por exemplo, o que eu faço, às vezes eu me angustio, porque eu sei que tá errado, né? Deixar pra lá. A gente não deveria deixar pra lá, a gente deveria exigir sempre os nossos direitos, né? Com certeza. Com certeza. Sempre falo, meu noivo sempre fala. Nossa, às vezes a gente vai no restaurante, ele fala, não, pelo amor de Deus, né? Eu falo, poxa, você tá aqui, você tá pagando o negócio. Daí ele fala, não, pelo amor de Deus, não dá. A Bruna pede uma pizza e fala, olha, veio com 2 azeitonas a menos, porque no contrato... É quase isso. No contrato que eu assinei lá fora... É quase isso, meu noivo sofre, viu? Bruna, você, essa questão de contratual, de assessoria, é a sua área, não? Não é, né? É a minha área. Essa questão de... Então você conseguiria me ajudar quem precisa de... Sim, com certeza. Então ótimo, porque eu vou deixar aqui do lado aqui o seu arroba do seu Instagram, e aí quem quiser pode entrar em contato, né? Pelo Instagram mesmo. Como é que funciona seu trabalho, assim? Entra em contato, você responde, marca uma reunião, como é que funciona, mais ou menos? Tem que ser presencial, tem que ser online? Fala um pouquinho do seu trabalho agora como advogada, né, que é a sua profissão. Pra quem tá assistindo a gente, às vezes precisa dos seus serviços, né? Aí Sim. Você faz contrato, tá bom? Pode deixar. Brincadeira. Eu tenho minha página profissional aqui no Instagram, né? Uhum. Ali eu compartilho de tudo, não compartilho só conteúdo jurídico, então é uma página bem dinâmica. Compartilho meus treinos, compartilho minhas aulas de dança, né? Compartilho minha rotina aqui do escritório, também compartilho aí conteúdo jurídico, eu sei que as pessoas gostam, algumas curiosidades que quase ninguém sabe, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisinha simples, mas não é. Então eu compartilho muita coisa lá. Me segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar do perfil, porque não é um perfil juridiquês. É um advogado aqui na real mesmo, eu sempre compartilho tudo com vocês lá. Pode me chamar pelo direct, pode me chamar pelo WhatsApp. Se for aqui próximo, eu me desloco até você se precisar. Se você quiser vir até o meu escritório também, super bem-vindo. Mas agora com essa era do digital, né, a gente atende aí o Brasil inteiro aqui. Você está em São Paulo, eu estou aqui no interior, né? E a gente está aqui se falando, então eu também trabalho dessa forma, atendo muitos clientes nesse formato, né? Hoje em dia o digital possibilita aí essa expansão, né, que a gente tem aí no Brasil todo. Então é só me chamar, me mandar uma mensagem, tem todas as informações no meu Instagram lá, tem meu número de telefone, tem o direct, tem meu Facebook. Pode me chamar lá que eu entro em contato com você e bora fazer o contrato aí, pessoal da dança, das escolas, os prestadores de serviços aí, vamos regularizar esse negócio e vamos colocar aí essa questão do contrato aí, inserir cada dia mais aí no seu dia a dia para realmente deixar o seu trabalho cada dia mais profissional. Olha só, e que fique registrado também que eu vou ser um cliente seu, porque eu vou querer que você faça meu contrato. Isso aí. Já tá feito o contrato verbal aqui. Tá gravado. Eu vou apagar, brincadeira. Vou editar o vídeo. Ô, Bruna, muito, muito, muito obrigado. Antes de eu me despedir de você, deixa eu falar aqui com o pessoal. Só vou dar um recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente. Você que assistiu a gente até o final, eu sei que teve umas coisinhas que a gente falou que foi um pouquinho trabalhoso de entender, né? Porque a gente falou muita coisa sobre uns assuntos meio chatinhos, mas muito importantes pra gente, né? Eu que trabalho, você viu que tem muita coisa que eu ainda não faço, que eu preciso melhorar no meu trabalho e que eu vou melhorar. A Bruna vai me ajudar com o trabalho dela agora, se Deus quiser. E você que tá assistindo a gente, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do Improvisa Podcast. Toda semana, toda quinta-feira, às 19 horas, tem um episódio novo com um convidado super especial para dividir um pouquinho da experiência com a gente. Hoje foi a Bruna dividindo um pouquinho da experiência dela
do direito. Então eu tenho certeza que foi muito produtivo para você que faz contrato com as escolas, que faz contrato com seus alunos, com seus contratantes, com seus prestadores de serviços. Sempre é bom a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha pra mim, compartilha com suas amigas, porque eu quero chegar na marca dos 1000 inscritos. Meu objetivo principal é chegar nos 1000 inscritos. Depois 2000, depois 3000, mas primeiro a gente chega nos 1000. Tô chegando nos 400, cada dia eu cresço um pouquinho. Esse projeto que eu faço com tanto carinho, tá bom? Bruna, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado de coração por você ter aceitado aí, separado um tempinho na sua agenda aí, corrida, que eu sei que é do seu escritório aí. Espero de coração que a sua experiência tenha agregado na vida de quem está assistindo a gente, no trabalho de quem está assistindo a gente, no estudo de quem está assistindo a gente. O objetivo do podcast é trazer todas as áreas correlacionadas com a dança. Porque eu acho que todos os profissionais, até amadores, né, até quem não é profissional, tem alguma experiência para agregar de alguma forma, seja no seu caso no meio no meio jurídico, seja no meio da dança, né? Então, muito, muito, muito obrigado, Bruna, por você ter aceitado o meu convite e ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar de uma coisa que eu amo tanto, né? Que são as duas coisas que eu mais amo na vida, que é a dança e é o direito. E agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Eu sempre falo isso nas redes sociais, mas eu faço questão de falar o profissional, a humildade que você tem. Desde a primeira vez que, né, a gente se falou e se conheceu nos eventos e tal, você sempre foi muito humilde. Eu te acho muito humano com as pessoas. Eu acho que isso é um diferencial que hoje em dia as pessoas estão realmente perdendo, né? As pessoas gostam de se aproximar com quem promove ou se beneficia de alguma forma. E eu vejo que você sempre que eu te conheci, desde a primeira vez que eu te conheci, você sempre foi esse profissional humilde e humano, assim, com todo mundo. Então, eu agradeço muito a oportunidade, eu estou muito feliz de ter participado aqui hoje. E eu espero muito que tenha agregado pelo menos aí um pouquinho para vocês que estão assistindo. Foi um prazer estar aqui com você hoje, Pedro. Nossa, Bruna, ó, até emocionou aqui, arrepiou você falando. Você sabe que nada é pensado, né? Eu sou assim. Você fez a gente se conheceu, depois você virou minha aluna, né? Eu brinco que você é uma das minhas maiores fãs, porque tudo que eu posto você comenta, você segue, você compartilha. Eu fico muito feliz com o seu carinho. As minhas lives, a Bruna entra, né? E eu sou assim com todo mundo realmente, né? Eu não faço tipo, pra mim eu sou assim durante as aulas, eu sou assim com minha esposa, eu sou assim com minha filha, eu sou assim com meus amigos. E eu acho que a gente tem que ser, a gente que trabalha com arte, né? A gente tem que ser o que nós somos, né? Porque se a gente for uma coisa na frente das pessoas e outra coisa fora, a gente acaba transparecendo isso e uma hora a máscara cai e uma hora nosso trabalho vai por água abaixo, né? Muito obrigado, Bruna, de coração. O pessoal que tá assistindo em casa, na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós temos outro encontro marcado com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Bruna, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.